No coração de Lisboa, onde as ruas de paralelepípedos ecoam com o burburinho diário, eu trabalhava no Café do Chiado, um pequeno estabelecimento frequentado por intelectuais, turistas e, ocasionalmente, figuras da política local. Meu nome é Miguel, 25 anos, um barista que sonhava em um dia abrir seu próprio negócio, mas por enquanto se contentava em servir expressos perfeitos. Naquela manhã chuvosa de outono, o sino da porta tilintou, e ele entrou, Tomás, o jovem deputado em ascensão, 28 anos, com seu terno impecável e um sorriso que iluminava o ambiente mais do que as lâmpadas antigas. Ele pediu o de sempre, um café forte, sem açúcar, e nossos olhares se cruzaram de um jeito que fazia meu coração acelerar. Foi assim que tudo começou, há 6 meses, quando uma conversa casual sobre política se transformou em algo mais profundo, mais proibido. Tomás era o filho prodígio de uma família conservadora de Porto, herdeiro de uma linhagem de advogados e políticos católicos devotos. Ele representava o partido de centro-direita na Assembleia da República, defendendo valores tradicionais como família, moral e estabilidade social. Eu, por outro lado, vinha de uma família modesta de pescadores no Algarve, que mal entendia minha orientação sexual, quanto mais aceitava. Mas com Tomás, era diferente. Nossas noites roubadas em apartamentos discretos, longe dos olhos da imprensa e da família dele, eram preenchidas por conversas intensas sobre sonhos e medos. Ele confessava sua luta interna, o desejo de ser autêntico versus a pressão de manter uma imagem pública imaculada. Miguel, você me faz sentir vivo, ele sussurrava, mas sempre adicionava, mas ninguém pode saber. Ainda não. A tensão começou a crescer quando Tomás recebeu uma promoção no partido. Seus discursos sobre valores familiares ecoavam nos jornais, e eu me via preparando seu café matinal enquanto lia manchetes que pareciam indiretas para mim. Um dia, após uma noite juntos, ele chegou ao café com olheiras profundas. Meu pai está pressionando para que eu me case, disse ele, baixinho, enquanto eu moía os grãos. Com a filha de um aliado político. É estratégico. Meu estômago revirou. Eu sabia que era uma possibilidade, ele havia mencionado casamentos arranjados na elite, mas ouvir aquilo me cortou como uma faca. E você? O que vai fazer? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele desviou o olhar, eu não sei. Mas preciso pensar no futuro da minha carreira. Naquele momento, percebi o abismo entre nós. Para ele, eu era um segredo reconfortante, para mim, ele era tudo. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Eu me via questionando cada decisão, porque me apaixonei por alguém que não podia me assumir. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços como o casamento igualitário desde 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em círculos políticos. Amigos meus, como o João, que trabalhava comigo no café, me alertavam: Miguel, isso vai te destruir. Ele nunca vai escolher você sobre o poder. Mas eu ignorava, agarrando-me às promessas sussurradas. Uma noite, Tomás me levou a um jantar clandestino em Sintra, onde falamos sobre fugir, sobre uma vida longe da pressão. Eu te amo, ele disse, pela primeira vez. Meu coração explodiu de alegria, mas no dia seguinte, vi uma foto dele em um evento com Sofia, a mulher que seu pai aprovava, uma advogada de 26 anos, bela e conectada. A primeira grande confrontação veio durante uma manifestação em Lisboa contra cortes sociais. Tomás discursava a favor de medidas austeras, enquanto eu, do outro lado da praça, protestava com amigos. Nossos olhares se encontraram através da multidão, e a dor foi palpável. Mais tarde, no nosso encontro secreto, ele explodiu, porque você estava lá. Isso pode me comprometer. Eu retruquei, e eu? Estou comprometido há meses, escondendo quem sou por você. Foi nossa primeira briga séria, terminando em lágrimas e abraços. Mas o dano estava feito, eu comecei a duvidar se valia a pena o sacrifício. Minha família, ao descobrir fragmentos da verdade através de rumores, me pressionou: Miguel, pense na sua reputação. Isso não é vida para um homem decente. O peso da tradição familiar me sufocava, e quando os dilemas de Tomás. À medida que o outono se aprofundava, Tomás se distanciava. Chamadas não atendidas, mensagens curtas. Eu me via no café, preparando bebidas para clientes anónimos, sentindo-me invisível. Uma tarde, ele apareceu inesperadamente, agitado. Preciso te contar algo, disse. Meu pulso acelerou. Ele explicou que o partido pressionava para um noivado público, uma jogada para ganhar votos conservadores nas eleições próximas. É só uma fachada, Miguel. Nada muda entre nós. Mas eu vi a mentira em seus olhos. Tudo muda, respondi. Você está escolhendo o poder sobre o amor. Ele saiu furioso, e eu fiquei ali, limpando o balcão, questionando se minha persistência era coragem ou estupidez. O clímax daquela fase veio em uma festa de Natal familiar de Tomás, para a qual eu não fui convidado, é claro.
Ele me mandou uma mensagem: sinto sua falta. Mas no dia seguinte, fotos nas redes sociais o mostravam com Sofia, rindo, mãos dadas. A traição queimava. Eu decidi confrontá-lo em seu escritório, arriscando tudo. Isso acaba agora, disse eu, invadindo o prédio. Ele me puxou para uma sala vazia, olhos cheios de pânico. Você não entende as pressões. Meu pai, o partido, a sociedade, eles me destruiriam se soubessem. Eu retruquei, e eu? Estou sendo destruído aos poucos. Saí dali com o coração partido, mas uma semente de resolução crescendo, talvez fosse hora de escolher a mim mesmo. Os meses seguintes foram um inferno disfarçado de rotina. Janeiro trouxe o frio cortante de Lisboa, e com ele, uma intensificação das campanhas políticas. Tomás estava em todos os lugares, debates na TV, comícios em praças históricas, sempre defendendo a família tradicional como pilar da sociedade portuguesa. Eu assistia de casa, sentindo uma mistura de orgulho e raiva. Como ele podia pregar aquilo enquanto dividia a cama comigo? Minha vida no café continuou, mas agora com um vazio constante. João, meu colega, notou: você parece um fantasma, Miguel. Deixe esse cara ir. Mas deixar ir significava admitir derrota, e eu ainda acreditava que Tomás poderia mudar. Uma reviravolta veio quando recebi uma ligação da mãe de Tomás. Ela, uma senhora devota de 60 anos, descobrira mensagens em seu telefone. Quem é você para o meu filho? Perguntou ela, voz trêmula. Eu hesitei, mas a verdade escapou: alguém que o ama de verdade. Ela desligou, mas o estrago estava feito. Tomás me confrontou no café naquela noite, furioso: você arruinou tudo. Minha mãe está em pânico, ameaçando contar ao meu pai. Eu defendi: foi ela quem ligou. Talvez seja hora de enfrentar a realidade. A discussão escalou para gritos abafados, terminando com ele saindo porta afora. Naquela noite, sozinho no meu apartamento em Alfama, chorei pela primeira vez em anos, questionando se o amor valia tamanha dor. A pressão familiar sobre Tomás aumentou. Seu pai, um ex-ministro influente, o forçou a acelerar o noivado com Sofia. É para o bem da família, disse ele em uma conversa que Tomás me relatou mais tarde, arrependido. Eu via Tomás se desintegrando, olheiras, perda de peso, discursos menos convincentes. Em um encontro secreto em Cascais, à beira-mar, ele confessou: estou preso, Miguel. Se eu assumir, perco tudo: carreira, família, respeito. Eu segurei sua mão, mas ganho a liberdade. E a mim? Ele beijou minha testa, mas não prometeu nada. Aquela noite marcou um ponto de virada. Comecei a planejar minha saída, candidatando-me a empregos em outras cidades, longe da capital. Mas o destino interferiu. Durante uma manifestação pró-LGBT em Lisboa, eu marchei com bandeiras arco-íris, sentindo-me empoderado pela primeira vez. Tomás, do palanque oposto em um evento conservador, me viu na multidão. Mais tarde, ele me ligou: você está me expondo. Eu respondi: não, estou me expondo. Por mim. Foi o começo de uma série de confrontos. Ele começou a aparecer no café com mais frequência, mas sempre tenso, olhando por cima do ombro. Uma vez, Sofia o acompanhou, e eu servi o café com mãos trêmulas, forçando um sorriso. Prazer em conhecê-lo, disse ela, inocente. Tomás evitou meu olhar, e eu senti a traição como um soco. A mãe de Tomás interveio novamente, convidando-me para um encontro em um café neutro. Meu filho não é como você, disse ela, olhos cheios de lágrimas. Ele precisa de uma vida normal, com esposa, filhos. Eu retruquei: e se essa normalidade o destruir por dentro? Ela saiu abalada, mas plantou sementes de dúvida em mim. Será que eu estava sendo egoísta, forçando Tomás a uma escolha impossível? Minha própria família, ao saber mais, reagiu mal. Meu pai me deserdou verbalmente em uma ligação. Isso envergonha a família, disse. O isolamento cresceu, e eu me via debatendo internamente: amor versus sobrevivência. Primavera chegou, trazendo eleições próximas. Tomás intensificou sua campanha, posando com Sofia em fotos públicas. Eu, por outro lado, juntei forças com ativistas LGBT, participando de debates online sobre direitos e visibilidade. Um artigo anónimo que escrevi sobre amores escondidos na política viralizou, e Tomás suspeitou de mim. Em uma briga explosiva no meu apartamento, ele acusou: você quer me destruir. Eu neguei, mas admiti: quero que você seja honesto. Ele saiu, deixando um vazio. Dias depois, ele voltou, pedindo perdão, e passamos uma noite reconciliadora. Mas a paz era ilusória, o partido descobriu rumores, e Tomás foi pressionado a limpar sua imagem. O ponto de ruptura veio em uma reunião familiar de Tomás, onde seu pai anunciou o noivado oficial.
Tomás me contou por mensagem, devastado: eu não tive escolha. Eu respondi: sempre a escolha. Você escolheu o medo. Decidi terminar, mas não antes de um último encontro. No Parque Eduardo VII, sob o sol primaveril, eu disse: adeus, Tomás. Espero que encontre paz. Ele chorou, mas não me impediu. Saí dali, coração em pedaços, mas com uma nova determinação: reconstruir minha vida. Com o verão se aproximando, Lisboa fervia de turistas e tensões políticas. Eu pedi demissão do café, incapaz de suportar as memórias, e me mudei para Coimbra, onde um amigo me ofereceu um emprego em uma cafeteria universitária. A distância ajudou, mas as notícias sobre Tomás me perseguiam. Seu noivado com Sofia era manchete, elogiado como união perfeita para o futuro de Portugal. Eu me via questionando: era isso que ele queria, ou apenas o que a sociedade impunha? Meus dias em Coimbra eram preenchidos por novos rostos, mas noites solitárias traziam reflexões profundas sobre identidade e sacrifício. Tomás tentou contato várias vezes, mensagens implorando por uma conversa. Eu ignorei, focando em mim. Juntei-me a um grupo de apoio LGBT, onde compartilhei minha história anonimamente. Eu amei alguém que não podia me amar de volta, contei. As respostas variavam, alguns condenavam Tomás por covardia, outros entendiam as pressões sociais. Isso me ajudou a processar o luto, mas também acendeu raiva contra um sistema que forçava pessoas a esconderem quem eram. Minha família, lentamente, começou a se aproximar. Minha mãe ligou, dizendo: eu não entendo, mas te amo. Foi um pequeno vitória em meio ao caos. Uma surpresa veio quando Tomás apareceu em Coimbra, sem aviso. Preciso te ver, disse ele na porta do meu novo trabalho. Seu rosto estava marcado pelo estresse, eleições se aproximando, escrutínio constante. Nós caminhamos pelo jardim botânico, e ele confessou: o noivado é uma farsa. Sofia sabe tudo, ela é lésbica, e estamos nos ajudando mutuamente. Meu queixo caiu. Por que não me disse antes? Ele explicou: medo de te envolver mais. Mas agora, com as eleições, tudo pode ruir. A revelação complicou tudo. Era uma aliança de conveniência, mas ainda uma mentira que nos separava. A conversa evoluiu para um debate ético. Você está traindo seus valores, eu disse. Defendendo tradições enquanto vive o oposto. Ele rebateu: mudança vem de dentro do sistema. Se eu cair agora, quem lutará pelos direitos? Vi lógica em suas palavras, mas também manipulação. E eu? Sou só um dano colateral. Ele negou, puxando-me para um abraço. Por um momento, cedi, mas recuei: não posso ser seu segredo para sempre. Ele saiu prometendo pensar, mas eu sabia que a pressão o consumia. De volta a Lisboa para uma visita, vi Tomás em um debate televisionado. Ele defendeu o casamento tradicional, mas hesitou em uma pergunta sobre direitos LGBT. Seus olhos, pela tela, pareciam suplicantes. Mais tarde, uma ligação: eu quase falei a verdade. Eu incentivei: faça isso. Pelo menos por você. Mas o medo venceu, ele continuou a campanha dupla. Minha vida em Coimbra florescia, fiz amigos, comecei a namorar casualmente um estudante de arte, mas nada se comparava à intensidade com Tomás. O conflito interno de Tomás culminou em uma crise familiar. Seu pai descobriu a verdade através de um investigador particular. Ou você acaba com isso, ou perde tudo, ameaçou. Tomás me contou em pânico, via chamada de vídeo. Eu não aguento mais. Eu o consolei, mas avisei: escolha com o coração, não com medo. Ele decidiu confrontar a família, marcando uma reunião em Porto. Eu o apoiei de longe, ansioso pelo resultado. O encontro foi desastroso. Tomás revelou sua orientação, e o pai explodiu, deserdando-o verbalmente. A mãe chorou, dividida entre fé e amor maternal. Tomás voltou para Lisboa abalado, mas liberto. Eu fiz isso por nós, disse ele ao me ligar. Mas o partido reagiu, suspenderam sua candidatura, alegando questões pessoais. A imprensa farejou o escândalo, e rumores se espalharam. Tomás se isolou, e eu viajei para Lisboa para apoiá-lo. Chegando, encontrei-o em seu apartamento, destruído. Perdi tudo, murmurou. Eu o abracei, ganhou honestidade. Passamos dias juntos, reconstruindo. Mas a sociedade não perdoava facilmente, amigos o abandonaram, a família o ostracizou. Sofia, solidária, terminou o noivado publicamente, revelando sua própria verdade. O caos nos uniu, mas também testou. Eu questionava se valia reviver o passado. O outono retornou, trazendo ventos de mudança. Tomás, agora sem cargo, trabalhava como consultor independente, longe da ribalta. Eu voltei para Lisboa,
abrindo uma pequena cafeteria em Bairro Alto com economias e um empréstimo. Nossa relação, pela primeira vez, era aberta, jantares com amigos, passeios de mãos dadas. Mas as cicatrizes permaneciam. Tomás lutava com depressão, lamentando a perda familiar. Eu paguei caro pela verdade, dizia. Eu respondia, mas agora somos livres. A reconciliação com famílias foi lenta. Minha mãe visitou, conhecendo Tomás timidamente. Se te faz feliz, disse ela. O pai de Tomás, porém, manteve distância, enviando mensagens frias. A sociedade murmurava, artigos questionavam a queda de um político promissor. Tomás debatedor em fóruns LGBT, transformando dor em advocacia. Eu era hipócrita, admitia publicamente. Isso redimiu aos meus olhos, mas atraiu ódio online, forçando-nos a lidar com ameaças. Uma traição inesperada veio de um ex-aliado político de Tomás, que vazou detalhes íntimos para a imprensa. Jovem deputado gay, escândalo abala partido, lia-se nas manchetes. Tomás entrou em colapso, culpando-se. Eu o apoiei, mas internamente debatia, valia o risco. Decidimos contra-atacar, dando uma entrevista conjunta. Amor não é escândalo, declaramos. A repercussão foi mista, apoio de progressistas, rejeição de conservadores. Tomás ganhou seguidores, mas perdeu contratos. O inverno testou nossa resiliência. Tomás recebeu uma oferta para voltar à política, mas em um partido progressista. É uma chance de redenção, disse. Eu hesitei, não volta ao ciclo. Ele aceitou, e a campanha recomeçou, agora com honestidade. Eu o apoiava nos bastidores, preparando cafés para reuniões. Mas tensões surgiram, ele viajava muito, e dúvidas reapareceram. E se ele me deixar novamente, pensava. Uma confrontação final veio durante um comício em Porto. Tomás discursou sobre igualdade, mencionando nossa história. A família apareceu, o pai confrontando no palco. Você envergonha nossa linhagem. Tomás rebateu, não, pai. Eu honro minha verdade. O pai saiu, mas a mãe ficou, abraçando depois. Foi um momento catártico, mas doloroso. Eu, da plateia, chorei de orgulho. Com eleições se aproximando, Tomás ganhou tração. Mas uma escolha moral surgiu, o partido pediu que ele moderasse discursos para atrair votos centristas. Só um pouco, implorou o líder. Tomás recusou, não mais mentiras. Isso custou aliados, mas solidificou sua integridade. Eu o admirei mais do que nunca. A primavera trouxe o verdito das urnas, Tomás venceu uma cadeira, agora como voz progressista. Nossa vida estabilizou, casamos em uma cerimônia simples em Sintra, com amigos e minha família presentes. A mãe de Tomás compareceu, um gesto em direção à reconciliação. Mas o pai permaneceu ausente, um lembrete do preço pago. Eu gerenciava o café com sucesso, e Tomás lutava por leis inclusivas na Assembleia. Reflexões finais me assombravam, as escolhas de Tomás foram certas. Ele sacrificou família pelo amor, carreira pela verdade. Eu paguei com anos de dor escondida. A sociedade evoluía, mas devagar, ainda havia olhares julgadores nas ruas. Tomás, em momentos quietos, confessava arrependimentos, às vezes, penso no que poderia ter sido. Eu respondia, mas olha o que é. Em uma noite chuvosa, sentados no nosso apartamento com vista para o Tejo, discutimos o futuro. Valeu a pena? Perguntei. Ele sorriu, sim, porque te tenho. Mas a jornada nos mudou, mais fortes, mas marcados por cicatrizes. Foi certo Tomás priorizar o humor sobre a ambição inicial, ou ele deveria ter mantido o segredo para mudar o sistema de dentro?